Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema: a igreja tem uma natureza organizacional. É nossa lição de número 12, 23 de março de 2025. Nós temos por título: Por esta causa te deixei em Creta. Isso Paulo falando para Tito, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Tito capítulo 1, versículo de número 5. É a palavra de Paulo direcionada ao Tito, né, para a organização da igreja. Eu quero, antes de fazer a nossa leitura aqui e entrar em contato com você, fazer a seguinte observação. Nós não vamos trabalhar com o pressuposto antigo lá da organização da igreja exclusivamente, precisamente, mas vamos trabalhar com a ideia que da existência da igreja desde a época de Jesus até chegar até nós, claro, com nome, nomenclatura, com forma, com jeitos, com, com, com com normas e perfis diferentes do que a gente conhece e entende hoje. Contudo, a igreja sempre existiu porque ela sempre esteve no coração de Deus e ela se torna prática, se torna visível, se torna palpável através da manifestação em carne de Jesus e através da sua ressurreição, ela tem a sua maior visibilidade. Vamos para a nossa introdução. Introdução. A palavra igreja tem a sua constituição desde o Antigo Testamento. A palavra igreja significa assembleia, no grego ela é eclesia, você deve conhecer isso, é eclesia, mas no hebraico nós temos a palavra que nós vamos usar muito aqui, é a palavra kahal. Então ela vai ter algumas referências que vão apresentar ou aparecer esta palavra. Ao decorrer, a gente vai dando mais ênfase e detalhe referente a isso. Mas Carral aparece em 1 Reis capítulo 12, versículo 3, em Ezequiel 17, 17, Ezequiel 23, 45, e versículo 47, e significa também reunir-se. Tá? Então, a palavra igreja, ou o significado da palavra igreja, ela já vai aparecer desde o Primeiro Testamento. Seguindo, a forma usada no passado é congregação. Então, a palavra carral, ela é congregação, que quando chegou a época da Septuaginta, ou Septuaginta, a tradução de carral passou a ser eclesia ou sinagogue. Então, essas duas palavras vão ter a mesma conotação de carral lá no Antigo Testamento. Então, no passado a palavra era congregação, e também a gente vai encontrar a palavra congregação, a palavra edam, que pode ser um lugar, ou seja, um lugar determinado, ou moed, isso está tudo no hebraico, tá? Depois vocês pesquisam aí, que, que é uma assembleia. Então a gente pode encontrar tanto moed como moad, que a gente encontra em Isaías de número 14, versículo de número 31. Então, são essas palavras, tanto em hebraico, que em hebraico a gente vai encontrar mais palavras, congregação, tenda da congregação e assim por diante, e no grego a gente vai encontrar sinagogue, sinagoga, vai encontrar eclesia. São palavras que são sinônimas e que vão dar a mesma conotação. Então, quando você vai explicar sobre igreja, você precisa ter um olhar no passado, como a estruturação do passado, para apresentar no presente se existe realmente um paralelo entre os dois. O termo lugar designado remete à ideia de ordem e organização na, na execução de planos e propósitos divinos. Aí nós temos 2 Samuel capítulo de número 20, versículo 5, e 2 Reis capítulo 8, versículo de número 13, são as referências. Estão falando questão de execução de planos e propósitos divinos. Então, é um local onde vão se reunir para se resolver alguma coisa, uma assembleia para se resolver algo. E basta a gente dizer aqui, é importante falarmos disso aqui, que a gente vai encontrar o termo igreja, ela vai estar sempre no sentido do seu forjar, do seu significado. É uma reunião
que está um grupo de pessoas que estão dentro de casa ou dentro da cidade e eles se mobilizam para ir para fora. Então é sempre reunião para resolver algo, para executar algo. Nunca uma reunião sem nenhum objetivo, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, sem nenhum porquê. Então, por exemplo, a gente trazer para os dias de hoje, a gente tem a igreja. Por que a igreja se reúne? Por que tem culto? Por que louvamos a Deus? Tem que ter um objetivo. Por que a igreja tem culto? Sabe? Os dias que são determinados pelos nossos pastores e pela instituição. Tudo isso tem a sua valência e a gente precisa observar, trazendo sempre para os dias atuais. Seguindo aí na introdução. Então, o termo, né, tem o significado de lugar de encontro com Deus. Êxodo 25, versículo 22, e Êxodo 29, 43, e Êxodo 30, versículo 6 e 36. Existe uma ordem para o ajuntamento da congregação. Então a gente tem Números capítulo 10, versículo 3, 1 Reis capítulo 8, versículo 5, 2 Crônica capítulo 5, versículo 6. Então a gente tem todas essas referências que vão abordar o sentido de reunião, de encontro, de discussão, de uma assembleia, de um conselho, para que seja deliberado algum funcionamento, algum crescimento, algum propósito para que a igreja possa ter melhor proveito naquilo que está fazendo e executando na obra de Deus. É bom lembrar que abarca o que abarca ali, na questão ali da Assembleia, é que a reunião é símbolo da presença de Deus. Ou seja, o local, o termo carral, que a gente vai usar mais, carral, moed, ou edan, todas essas palavras, ou tenda da congregação precisa exclusivamente, quando vai-se para a tenda da congregação, objetivamente está se reunindo onde estava a presença de Deus. Então, quando você vai para a igreja, quando você vai para a congregação, você vai para o culto, você tem que ter no seu coração a inteireza, a certeza, a confiança que você está saindo de casa, não para simplesmente cantar, balbuciar palavras bonitas, se você é um cantor, se você é um pregador, se você é um pastor, mas você está indo ali para desfrutar da presença e da glória de Deus. Então, o lugar ali é símbolo da presença de Deus. É bom lembrar que o que abarca ali é a presença de Deus, que Deus estava ali, porque na tenda da congregação ou no tabernáculo estava a arca da aliança. Vamos para o nosso primeiro ponto. Congregação. Congregação e organização. Eu coloquei aqui Salmo de número 122, versículo 1, que é o quão bom e quão suave Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver esse interesse, esse desejo, essa veemência nos nossos corações de quando ouvirmos falar que vamos para a casa de Deus, haver essa alegria, esse contentamento, esse prazer. Então, o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Porque na casa de Deus é o lugar onde a gente vai encontrar a glória e a presença do Senhor. Por isso que ele falou que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu templo todos os dias da minha vida. Se a gente vai encontrar no Salmo. Seguindo. Tudo que envolve um funcionamento da congregação pode indicar a ação de marcar compromisso. Ou seja, a igreja, você ir para a igreja, você ir para um culto, isso simbolicamente é um compromisso, é uma responsabilidade. Diga-se de passagem que todo macho judeu nos tempos antigos tinha por obrigação ir ao templo cultuar a Deus, pelo menos uma vez no ano. E assim, é claro que hoje a gente evidentemente não tem, devemos ir uma vez no ano, mas todas as vezes que pudermos ir, deveríamos ir ao culto para adorar e buscar a Deus. Mas o que eu quero dizer é que existe uma obrigação sobre nós de cultuarmos a Deus, de estarmos na casa de Deus. E essa obrigação deve ser cumprida, deve ser praticada. Então, tudo que envolve o funcionamento da congregação pode indicar a ação de marcar compromisso. É um compromisso. Você tem que ter compromisso com a obra de Deus e com a casa de Deus. Então a questão seguinte é esta. Isso está ligado à pessoa de Deus. Ou seja, o compromisso não está envolvido só com o pastor, não está envolvido só com o líder de departamento, de igreja que tem departamento, mas está ligado com a pessoa de Deus. Significa aquilo que é determinado
que está estabelecido por Deus que nós devemos estar na casa dele, que é chamada casa de oração. Então eu preciso ter vontade, querer e prazer de estar na casa de Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, sentir a presença de Deus, porque aonde Deus está, a fartura de alegria, onde Deus está, a presença dele nos contagia, nos alimenta e nos fortalece. Seguindo, o sumo sacerdote com os sacerdotes, sumo sacerdote é o chefe, e com os seus subordinados, os sacerdotes, tinham a responsabilidade do cuidado da casa de Deus. Isso nós temos na 1 capítulo 18, Números capítulo 18, versículo 1 a 4. Ok? Número 18, 1 a 4. Responsabilidade com a casa de Deus. Só que você deve lembrar que você e eu também fomos feitos, isso é Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fomos feitos e chamados para sermos reis e sacerdotes para o reino de Deus. Então essa responsabilidade do cuidado, do cultivo, da preservação da casa de Deus, não está só incutida ou está reservada aos pastores e obreiros, mas você também deve ter esse compromisso e essa responsabilidade com o cuidado da casa de Deus. Ok? O procedimento deles deveriam ser impecável por prestar serviço a Deus. Aí a gente tem Levítico capítulo 21, versículo 1, 6 e 8. O turno sacerdotal foi utilizado para oferecer sacrifício diário e os ajuntamentos das festas. Aí a gente tem 1 Crônica, capítulo 24, versículo 1 a 31, ou seja, o grupo de sacerdotes eles foram separados para o funcionamento do sacrifício, que tinha que ser feito diariamente, mas também para a organização das festas que tinham periodicamente todo o ano. Então, eles tinham uma função, um compromisso que envolvia a vida deles diária. Eles estavam fazendo algumas coisas pequenas, algumas coisas que eram diárias ali no momento, mas tinham outras coisas que envolviam festas maiores, compromissos maiores, que eles tinham que cumprir. Então, eu tenho que ter em mente hoje também que eu tenho uma atividade, um compromisso, eu sou um membro só, não sou um pastor, não sou obreiro, não sou nada, mas eu tenho responsabilidade com a casa de Deus, eu tenho compromisso com a obra de Deus, eu sou um obreiro, então o meu corpo serve a Deus, meu coração serve a Deus, as minhas palavras servem a Deus, minha vida serve a Deus, tudo que há em mim, louve ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E é Salmo de número 103, versículo 3. Cabia aos. Aí a gente está falando em relação da divisão dos turnos. Cabia às 24 classes de sacerdote. O que eles tinham que fazer? Administrar a bênção sacerdotal ao povo. Aí eu coloquei número capítulo 6, versículo 24 a 26. E também ministravam e cantavam. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13, versículo 14. E capítulo 7, 6, e capítulo 30, versículo de número 21. E Êxodo, capítulo 3, versículo 10 a 13. Ou seja, eles também cantavam, tinham responsabilidade de adorar a Deus, de servir a Deus, de bendizer o Senhor, salmodiar a Deus. E isso era um dos compromissos que eles tinham dentro da casa de Deus, com constância, todos os dias, todos os momentos. A alma deles estava intrínseca em louvor e adoração ao Senhor. Sem dúvida nenhuma, o zelo pela casa de Deus, Salmo de número 69, versículo 9, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o zelo da casa de Deus me consome. Ou seja, a gente tem que ser zelosos pela obra de Deus, pela casa de Deus. E se nós trazermos para o dia de hoje, o maior zelo que você tem que ter é pela sua própria vida, pela sua vida espiritual, pelo seu compromisso, a responsabilidade com Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 13 a 16, que nós somos templo do Espírito Santo. Então você tem que preservar e guardar o Espírito, o seu templo, que é a sua vida para Deus. Então o zelo pela obra de Deus deve ocupar os nossos corações. A causa do bem, ou seja, o zelo pela obra de Deus, pela casa de Deus, tem que ser uma causa boa, tem que ser uma causa
agradável. Então, Salmo de número 122, versículo 9, vai falar sobre a causa do bem. O valor da casa de Deus, Salmo de número 84, versículo 10, vale mais do que qualquer outra parte mil. É muito mais importante para você e para mim, ele está dentro da casa de Deus, na presença de Deus, do que estar em qualquer outro lugar. Precisamos valorizar os dias que estamos na casa de Deus. Eu não estou dizendo que você tem dificuldade, você não pode estar no culto, aí você está desprezando, não. Mas quando você estiver, esteja com interesse, esteja com prazer, esteja com alegria, porque a palavra de Deus nos diz assim, que quando a gente vai para a casa de Deus, uns levam salmos, outros levam hinos espirituais, cânticos espirituais, ou seja, a gente leva algo para adorar a Deus. E algo importante para eu passar para a próxima leitura aleluia, você precisa entender que não é, às vezes nós oramos assim erroneamente, Senhor, dá-nos um culto abençoado. Não, Deus não vai te dar um culto abençoado, é você que tem que prestar um culto perfeito e agradável a Deus. Então você tem que entender que quando você entra na casa de Deus, na presença de Deus, você tem que tirar as sandálias dos seus pés, você tem que quebrantar o seu coração, você tem que derramar a sua alma diante de Deus, para que o Espírito do Senhor possa te encher e a presença dele possa contagiar a tua vida e ser como alimento, como foi na vida do profeta Elias, que estava ali naquele deserto, mas quando se encontrou com a presença de Deus, pôde caminhar por longos dias. Aleluia. Virou até pregação, né? Vamos lá. Então, o salmista ele vai falar que a casa de Deus, o valor da casa de Deus é muito importante, 89, versículo 10. Então, essas pessoas são plantadas na casa de Deus. Salmo de número 92, versículo 13. Sua marca. Agora a questão o valor da casa de Deus, é aquele que está plantado na casa de Deus. E qual é a sua marca? A gente colocou aqui o Salmo de número 23, versículo 3. E Salmo de número 27, versículo 4, que a gente já deu uma palhinha sobre ele, falando que uma coisa pedir ao Senhor, eu buscarei, que possa morar no seu templo todos os dias da minha vida, que possa haver realmente no nosso coração esse desejo, esse prazer de querer estar todos os dias, todos os momentos na casa de Deus, porque onde Deus está é muito melhor do que qualquer outro lugar. Segundo ponto, agora nós vamos falar em questão da igreja no sentido Novo Testamento. É um pouco menor, mas é só para que você tenha noção do que como funciona. Segundo ponto, a igreja e sua administração. Então agora a igreja é a sua administração, como ela deve ser administrada. Eu coloquei Efésios capítulo 4, versículo 11 aqui, que fala que os dons que foram dispensados para a igreja, para o funcionamento da mesma. Cada igreja tem a sua forma de governo, ok, tá, e devem ser respeitadas isso. Então, por exemplo, nós temos a forma congregacional. Os membros tomam as decisões junto com o conselho ou com os presbíteros, com o líder da igreja. Existe, por exemplo, as reuniões, mas não tem alguém que vai falar é isso e pronto, acabou. É eu que decido, é eu que mando. Não, é congregacional. Então o termo congregacional está dizendo que a congregação resolve, a congregação vota, a congregação opina, a congregação decide. Então eu estou falando sobre a igreja e a administração. Ok? Nós temos também a forma presbiterial, que vem a questão da igreja presbiteriana. Os presbíteros do conselho administrativo da igreja, são eles que sentam, resolvem, discutem e vai delinear aquilo que foi resolvido, aceito para passar para o povo da igreja. Nós temos a igreja episcopal. A igreja episcopal, a igreja é dirigida por um bispo ou um pastor, porque estou falando do termo episcopal aqui, mas a igreja que tem pastor, que ele também é o mandatário, é ele que decide e ninguém pode revogar ou discutir ou contrariar a sua decisão. Então, a igreja episcopal, ou um bispo, um pastor, ele é o que preside sobre todos os membros, sobre todos os membros, está incluído aqui todos os pastores. Ele é o soberano, é ele que manda, é ele que decide, é ele que delega. Se ele falou é X, se ele falar Y, é Y, e quem contrariar o que ele falar ou disser é rebelde, é espírito de rebeldia, está se levantando contra o ungido, e com isso a igreja
caminha por um caminho completamente defeituoso, estranho e danoso e prejudicial. Porque eu entendo que deve haver a partilha de conversa e de administração da igreja. Pois bem, deixa eu seguir porque o tempo não nos espera. Então, o, o episcopal, ele é o presidente, ele que decide sobre os membros. Essa forma de governo é adotada pela Igreja Católica Romana, Católica, Igreja Católica, tá? Que é o Papa, Igreja Católica, e a Assembleia de Deus. Aí você vê aí a semelhança do governo assembleano com o governo do papado, e que a gente normalmente costumamos contrariar e costumamos dizer e falar mal. Ah, o Papa faz isso, não pode ser assim, não pode ser assado, e a gente segue o mesmo tipo de governo. Quantas contradições que a gente encontra. Vamos para a conclusão. A igreja tem a sua origem em Deus, que foi revelado de forma clara agora. Agora quando? No Novo Testamento. Nós temos Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então, o que a gente precisa entender aqui? Então, dons e ministérios fazem parte da organização da igreja. Então, dons e ministério foram dados para a igreja, para aquilo que é útil. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6. É o 7, né? Porque o 7 que vai aparecer esse termo, que os dons foram dados para aquilo que é útil. Então foi dado a igreja, para a organização da igreja. Aí eu coloquei Efésios capítulo 4, versículo 12. 1 Coríntios, que já está aqui, capítulo 12, capítulo 12, 4, 7. Já citei. Paulo, aí terminando aqui, Paulo faz o seguinte: Paulo deixou Tito em Creta para organizar. Aí está Tito capítulo 1, versículo 5, que a gente já leu da nossa introdução. Aí vem a pergunta: e você? O que está fazendo? Eu quero ocupar 30 segundos da sua atenção para esse final e dizer o seguinte: você é um pastor, o que você está fazendo com a igreja? Você está trazendo prejuízo, dano, está estragando, está prejudicando, está gangrenando a igreja? Ou você está fazendo a igreja crescer, progredir, frutificar, alimentar e dar aquilo que Deus tem pedido de vocês? Porque a igreja, ela foi dada aos líderes, mas ela é o corpo de Cristo. Ela faz parte do corpo de Cristo, é de Deus. E uma coisa importante aqui, que a gente pode relevar, que cada administração tem um erro. E a gente poderia muito bem se apegar aos acertos das outras administrações e trazer para a nossa e fazer de uma forma amalgamada e consertar alguns defeitos e deslizes de administração que a gente tem nos dias de hoje, e isso em diversas igrejas, em diversos lugares. Faça da obra de Deus algo importante e relevante para a sua vida, mas tema a Deus acima de todas as coisas. Faça que aquilo que você está fazendo não seja para você. Há pastores presidentes, pastores líderes, que eles acham que são o dono da igreja. E eu não estou aqui contra e nem querendo dizer sobre os cargos vitalícios dos pastores presidentes, mas que esse cargo vitalício tem que ser para pastores que tenham vitalidade, ou seja, cada dia que se passa, ele tenha disposição para trabalhar na obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Por exemplo, quando você fala com Caleb com 85 anos, ele falou: eu tenho a mesma disposição para trabalhar na casa de Deus. Eu quero perguntar a você, pastor, líder, independente da sua idade, você está com disposição ainda para trabalhar na casa de Deus? Ou está só sentado no trono de presidente porque você não quer ceder o lugar para alguém melhor, para alguém mais capaz? Davi tinha muito mais capacidade do que Saul, mas só pôde entrar anos depois porque Saul achou que ele seria menor, inferiorizado se deixasse alguém ocupar o cargo dele, a função dele e fazer melhor do que ele. É melhor você ter alguém que dê seguimento àquilo que você fez com perfeição, com alegria e com prazer, e que dê fruto, que vai sempre estar lembrando do seu nome, do que você deixar tudo estragado, tudo destruído, e depois aquelas pessoas não só ter que aperfeiçoar, mas também consertar toda a desgraça que você deixou dentro da casa de Deus, no ministério da casa de Deus. Por isso eu termino com esta pergunta: e você, o que está fazendo com a obra
Que Deus os abençoe, tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.